Sejam bem-vindos a esta grande audiência chamada Ronda da Cidade. Tudo bem com vocês? O nosso objetivo continua sendo entretê-lo com a informação. Aliás, o melhor da informação. Fiquem conosco. Vou falar do caso George Alves. Hoje eu vou falar do caso George Alves, porque agora sim, há o fechamento do inquérito do caso que investiga as mortes dos garotos Cauã e Joaquim. Não tem aquela palavra concluiu? Lembra disso? Que eu falei aqui, isso está sendo usado no lugar errado e na hora errada. Lembra disso? A prova é o que nós vamos mostrar hoje. A polícia concluiu o inquérito do caso George Alves e ele já está no Ministério Público. É a fase 2. Os delegados concluíram todo o trabalho deles e agora eles disseram o seguinte: Ministério Público está aí, está tudo apurado, está tudo pronto. Peguem e façam aquilo que deve ser feito dentro da legislação brasileira. Foi isso que os delegados disseram. Eu quero, gente, logo no começo do programa, enaltecer o trabalho desses delegados. Tudo bem, produção? Sejam todos bem-vindos. Vamos colocar a imagem dos delegados que fizeram a composição de uma força-tarefa para que o povo de Linhares e de todo o estado do Espírito Santo e de vários estados da Federação Brasileira possam vê-los e, digo eu, parabéns aos delegados da força-tarefa. Está aí delegada a doutora Suzana, doutor André Jareta, André Costa, Rômeu de Abreu, Pio de Abreu. E ele disse o seguinte: rapaz, você está colocando meu nome lá, Andrade, que história é essa? Então, doutor, me perdoa, hein? Rômeu Pio de Abreu, Rômeu Pio de Abreu, que é o presidente do inquérito. É o presidente do inquérito. É quem se responsabilizava aqui na cidade de Linhares, na 16ª Delegacia, tocava as investigações e foi um trabalho feito em equipe. Eu imagino que esses delegados, antes de chamar a virada e tradicional do nosso programa, eu imagino que esses delegados, eles hoje respiram, porque o turbilhão desse caso, e vou dizer, um dos casos mais dramáticos da história do município de Linhares. Eu acompanho jornalismo aqui desde 94, acompanho assim, em loco, no local, desde 94. Eu, Oséias Farias, nunca vi um caso desse, e esse aí é o delegado-presidente do inquérito, Doutor Rômeu, que, aliás, todos eles merecem os parabéns. Eu passo pela cidade de Linhares e a população abraçou esses delegados de uma forma grandiosa, porque eles viram a aflição da sociedade e a sociedade percebia a aflição deles em ter prudência na divulgação que eles faziam. E quando eles tiveram condição de interagir com a comunidade, eles interagiram. E hoje é dia de usar aquela palavrinha concluiu, tá bom, gente? Porque isso é para bom entendedor. Uma vez o Gilmar Mendes disse o seguinte: nós não podemos ser, jornalistas não podem ser analfabetos do direito. Analfabetos do direito é a pessoa que sabe nada, ele não enxerga nada. Não que você vai ser um PhD ou um formado em direito, não é isso. Tem muitos jornalistas que são. Agora a gente precisa ver e identificar o que os delegados estão fazendo, minimamente, para nós chegarmos aqui e divulgarmos para a população. Então, o Ronda nunca utilizou antes essa palavra conclusão, mas hoje nós estamos utilizando. E eu vou falar desse caso logo no primeiro bloco do programa. É assim que começamos então, no rádio ou na TV. Fiquem conosco, a notícia chega até você. Eu vou mostrar alguns detalhes e alguns trechos também da entrevista que foi dada no depoimento de George Alves à CPI dos maus tratos infantis. Porque configura,
vamos lá. Configura maus tratos infantis, essa história aí do George Alves, trágica por si só. E aí, ele foi levado à CPI dos maus tratos infantis. Eu quero, produção, pegar alguns trechos daquilo que ele disse para a gente falar aqui, porque eu vou dar algumas informações que ainda não foram dadas nesse caso. Ainda não foram dadas, né? Os delegados da Força Tarefa, eles não puderam ainda falar sobre esse caso, porque há uma determinação, né, advinda da Grande Vitória, dando conta de que eles ainda não poderiam falar com a imprensa abertamente sobre esse caso, além da entrevista que deram, né? E a gente respeita isso. Nós conversamos ali e eu acabei entendendo muita coisa desse caso aí. Mas vamos lá, coloca algum trecho do que disse George Alves há alguns dias atrás, num depoimento dado à CPI dos maus tratos infantis. Põe no ar. Mantido o que eu realmente estava sentindo, a dor que eu realmente sinto até hoje pela perda dos meus filhos e não ter passado isso. Mas eu me arrependo, sim. Eu deveria ter me mantido, ficado quieto, ficado tranquilo, porque eu sinto até hoje a dor, eu choro todos os dias, como chorei todos os dias pela morte dos meus filhos. Tá bem. Você tem chorado? Todos os dias. Eu não fiz nada, eu não matei os meus filhos, eu não abusei dos meus filhos, eu não fiz nada disso, eu não fiz nada disso. Eu não matei os meus filhos, eu sou inocente, eu não fiz isso, eu não fiz nada, eu não fiz nada. Você quer chorar? Consegue chorar? Eu não fiz isso. Você consegue chorar? Chora. Eu não fiz isso. Eu não. Tá bem. Ok, vamos prosseguir. Ou quer chorar mais? Nada que possa não lhe acrescentar ou te ajudar. Não esconda. Não esconda, se ajude. Se ajude. Quando você fala do seu arrependimento, eu espero que ele seja um arrependimento que permeie todo esse processo, seja um arrependimento do processo como um todo. Está encerrada a sua oitiva. Pode levar. Gente, vocês perceberam aí, a todo momento, eu não sei se vocês percebem da mesma forma que eu vejo aqui, mas George Alves, ele tenta chorar, detalhe importante, ele tenta chorar, mas perceberam que sempre quando ele tenta chorar e que é engatada, eu queria que a produção ficasse atenta nesse detalhe aqui, que ele tenta chorar e é engatada uma pergunta logo na sequência, ele para. Vocês já perceberam isso? Coloca de novo lá. Pois é, tá aí, ó. Quando ele fala que ele tenta chorar, aí ele recua logo na sequência. Aí já não tem mais choro. Perceberam que na elucidação do que pode ter acontecido, aí eu falo da perícia, eu quero ouvir algum trecho de perícia também, tanto do Corpo de Bombeiros como da criminal. Eu falo da perícia do Corpo de Bombeiros, da perícia primeira, né, dessa situação trágica. Há uma construção de uma situação que é colocada ali e que é percebida também. Porque muita coisa, George Alves ele foi entregando para os delegados, ele foi entregando ali, mas não era coisa perceptível do que ele estava dizendo. Os delegados deveriam entender assim. Ó a tentativa aí, ó a tentativa. E os delegados foram entendendo muita coisa do mecanismo daquilo que foi utilizado para cometer esse crime. Então, de lá para cá, nesses dias todos de inquérito, até chegar hoje, os delegados tiveram que minuciosamente estar atentos a detalhes. É por isso que essa equipe, gente, precisa ser aplaudida. Quando você encontrar na rua algum desses delegados aí, tudo bem, eles só fizeram o que está no ofício deles, mas foram maestrais. Tem que ser parabenizados, sim, porque eles foram percebendo detalhes que não estavam perceptíveis ao caso. Mas olha, aí a pergunta que eu fiz aos
delegados foi exatamente o seguinte: em algum momento, alguma prova levantada no primeiro dia de investigação, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, chegou lá no 30º dia ou um pouco mais. Algumas dessas provas caíram. Tudo aquilo que foi levantado como prova, será que caiu? Alguma coisa caiu? Taxativamente, o que eu ouvi foi o seguinte: nada caiu. Nada caiu. Tudo foi aumentando. E a nossa percepção daqui era que tudo foi de fato aumentando, né? Quanto mais se investigava, mais ficava robusta a informação de que havia ali, na verdade, uma cena de crime. E para mim esse foi um dos dias cruciais, horas antes da prisão de George Alves. Eu quero ouvir algum trecho de perícia. Eu posso ouvir algum trecho da perícia, porque ela foi determinante para o fechamento, hein? Ela foi determinante para o fechamento do inquérito. A perícia encaixou peças. Foram peças e mais peças que foram sendo encaixadas nesse caso de George Alves, aí o momento da prisão dele. Coloca lá para mim, produção. Coloca para mim um trecho da perícia dos bombeiros. Vamos começar com os bombeiros. Foram os primeiros a chegar lá. E quando se percebe alguma coisa estranha, os bombeiros já começaram a pressentir isso. Coloca lá a conclusão do bombeiro na perícia. Por gentileza, põe no ar. E nesse teste de hipóteses, confronto delas com os dados coletados, todas as hipóteses caem, à exceção da ação pessoal deliberada, que pode ser ainda uma ação pessoal acidental, mas no caso foi uma ação pessoal deliberada com o uso de agente acelerador, agente acelerante, para provocar o desenvolvimento anormal do incêndio. Então daí a coisa ficava muito estranha. A perícia técnica, a partir daí ela teve que vir para dentro. Eu quero agora um trecho da perícia técnica, conclusões da perícia técnica a respeito desse caso. Na minha opinião, nesse momento aí, a polícia ela já tinha, né, 15 dias depois do caso, ela já tinha desenhado ali que era um cenário de crime e que as crianças poderiam ter sido abusadas, porque essa conclusão só pôde acontecer depois do fechamento de todos os exames e de todas as perícias. Por isso que houve a coletiva. Eu quero ouvir a perícia técnica agora. Coloca um trecho aí, põe no ar. Finalmente foi pesquisada a hipótese de abuso sexual, através da utilização de uma técnica que procura uma substância, uma proteína, que faz parte do sêmen humano, exclusivamente do sêmen humano. Essa substância se chama PSA, é produzida pela próstata e foi encontrada na cavidade anal, em amostras coletadas da cavidade anal de ambas as crianças. Pois é, isso foi o que disse a perícia técnica. Eu vou continuar falando sobre esse caso hoje, porque hoje sim nós podemos usar aquela palavra concluiu. Houve conclusão. O inquérito está fechado. As conclusões, toda a linha de pensamento que deveria estar reunida dentro do inquérito, ela já foi encaminhada ao Ministério Público. Eu vou fazer um intervalo aqui, daqui a pouco a gente continua falando sobre o caso George Alves. Gente, o inquérito foi concluído e está agora no Ministério Público. Eu volto já.